Eu sou Rafael, psicólogo, e preocupado com a única folha, você não verá árvore. Essa frase é demais. Hoje é dia de falarmos de Miyamoto Musashi, tem spoiler de todo o mangá de Vagabond e do anime também, caso um dia ele lance. Vamos lá. Creio que todos nós, em algum momento, já desejou ter a mente mais calma, menos reativa. Vemos muitas pessoas se irritarem por nada. Vemos isso em nós mesmos e odiamos isso. Manter a mente mais calma se tornou meio que uma obsessão de muitas pessoas, da sociedade em geral. Mas, levando em conta a estrutura do nosso corpo, reatividade, controle, se eu for definir uma palavra que define todo o mangá de Vagabond, seria a palavra amadurecimento. Essa é a jornada de Musashi e de outros personagens na história. E talvez seja a sua jornada também lendo Vagabond. Vagabond conta a história de um protagonista que está em busca de algo que ele nem sabe direito o que é. Ele tem uma noção, mas vemos na história que ele nem sabe o que é realmente. E o caminho para chegar nesse local é pavimentado por muito sofrimento. E apesar de ser uma história baseada no século 17, ou seja, entre os anos 1600, é uma história que conseguimos fazer muitos paralelos com a nossa realidade atual. Na verdade, com todas as pessoas. Assim como filósofos de 2000 anos atrás já sabiam de coisas que hoje na psicologia estudamos, a história de Vagabond é feita justamente para fazer paralelos com a humanidade em épocas atemporais. Vagabond é uma leitura ficcional da vida de Miyamoto Musashi, baseado no romance Musashi de Eiji Yoshikawa, mas focando em como Musashi atingiu a iluminação passo a passo ao longo de sua vida. É uma história que fala de solidão humana, de propósito. Esse contexto se passa em um ambiente onde existiam menos regras, com um grande índice de violência. Praticamente a violência naquela época era normalizada. E o Musashi é o personagem principal e é o personagem que passa de uma personalidade mais agressiva para alguém mais calmo e que consegue pensar de forma mais clara. Apesar de ser uma era bem violenta, existe a possibilidade de você ter uma vida tranquila. Musashi não escolhe isso. Primeiramente, Musashi era Takezo. É assim que ele se chamava. A maneira dele de ver o mundo é bem hostil. E não existe como ver o mundo dessa forma e mesmo assim ter uma paz interior. Estar contra o mundo o tempo inteiro, basicamente manter também um estado de alerta ligado 100% do tempo. Só que essa hostilidade também trouxe pontos positivos. Ele era tão forte, muito por isso também. Na questão de lutas, de combates, Takezo era especial. Para quem lê essa história, acaba naturalmente questionando muito da própria vida, pois o mangá acaba forçando você a fazer isso. Takezo sempre foi hostil e isso começa na infância dele. Shimen Takezo, mais tarde conhecido como Musashi, era filho de uma família de samurais e seu pai, Shimen Munisai, era um guerreiro lendário. Essa infância do Takezo foi marcada pelo medo e pela solidão. Seu pai, que se divorciou de sua mãe, o forçou a aprender artes marciais, mas Takezo ansiava por reencontrar sua mãe. Só que quando ele a encontrou, ele foi rejeitado e mandado de volta para o seu pai. Essa rejeição deixou Takezo com cicatrizes emocionais profundas. Ele tentou várias vezes assassinar o seu pai, mas sempre fracassou. E com isso ele sempre sofreu retaliações do pai. E isso basicamente moldou a maneira do Takezo de ver o mundo. Seu pai dizia o tempo todo que um homem teria que ser invencível sob o sol. Para escapar desse ambiente, dessa dor e da raiva do seu pai, Takezo se refugiou nas montanhas, onde desenvolveu uma conexão profunda com a natureza. Foi lá que ele encontrou o cadáver de um espadachim, o que o inspirou a seguir os seus passos. Durante sua infância, Takezo também formou uma amizade muito forte com Matahashi e Otsu, que seriam fundamentais para o seu desenvolvimento, tanto como guerreiro e pessoa. Então o Takezo cresce com essa vontade de querer superar o seu pai, e ele via o ambiente das lutas como um caminho para isso. Só que ele tinha uma raiva acumulada, e ele dissipava essa raiva nos combates. A raiva é o principal sentimento que move Takezo, é o sentimento que dá força a ele, e que ao mesmo tempo vai matando ele de forma bem lenta. Como mostra um estudo, em sua essência a raiva é uma reação a uma avaliação mental de uma situação que ameaça algo que valorizamos. Essa avaliação determina a intensidade e a qualidade da nossa resposta emocional. No entanto, as situações em si não contêm significado inerentemente. Atribuímos significado a eles com base em nossas interpretações. Quando reagimos à raiva, vemos as situações por meio de uma lente estreita, reforçando emoções negativas e perspectivas ríspidas. A única forma de mudar isso é por meio de um reenquadramento. É o processo de mudar conscientemente nossa interpretação dos eventos para reduzir as emoções negativas. E estudos mostram que as pessoas que se envolvem regularmente em reavaliação cognitiva experimentam níveis mais baixos de estresse, depressão e raiva. A reformulação compassiva leva isso a um passo adiante, integrando a compaixão por nós mesmos e pelos outros, na maneira como interpretamos as situações. Mas por sorte, Takezo encontrou alguém que forçaria a ter a possibilidade de ter esse reenquadramento. O monge Takuan, que define Takezo como grande por fora, mas
pequeno por dentro. O psicólogo Peter Levine, na década de 70, observou que, enquanto os animais selvagens se recuperam naturalmente após encontros com risco de vida por meio de movimentos físicos, os humanos frequentemente ficam presos em um estado de alerta máximo, o que significa basicamente que nós humanos sofremos mesmo após o evento já ter acontecido, deixando a gente em um estado de alerta mesmo quando o perigo já foi. E é esse motivo que faz a gente sofrer mais do que os outros animais na questão psicológica. E o Takezo é o exemplo disso. Ele é um personagem que vive no passado e no futuro ao mesmo tempo. E isso faz a dor mental dele talvez ser ainda mais horrorosa que as dores que ele recebe nos combates que ele tem. Takezo sempre teve uma atitude hostil que fez ele se tornar forte e temido no campo de batalha, ao mesmo tempo que revelava um grande medo. O monge Takuan, ao se deparar com Takezo, percebe a raiva que ele nutria e cita que aquilo indicava que ele tinha um profundo medo, o que mostrava que ele não era tão forte assim quanto ele pensava. Uma cena marcante de Vagabond é quando Takezo é forçado a refletir sobre a própria vida pela primeira vez, quando ele é colocado pendurado em uma árvore. Ali ele não pode se mexer, não pode lutar, não pode fugir. Naquele momento ele tinha apenas que lidar com seus próprios pensamentos. E o monge Takuan era o responsável por fazer isso. É justamente nesse momento que ele começa a lembrar de sua infância, do seu pai, do tanto que ele o detestava. O pensador Simon Epstein citou há algumas décadas que a maneira como nos vemos é muitas vezes semelhante à maneira como os outros nos veem. Essa descoberta é chamada de eu do espelho. Essa pesquisa nos ensinou que muito do nosso autoconceito emerge das interações sociais que temos uns com os outros. Ou seja, nosso eu surge com base nas informações que os outros dizem que nós somos. E o Musashi apenas se via como um lutador que deveria derrotar várias pessoas e não tinha ninguém a dizer o contrário pra ele. O Takuan é a primeira pessoa a dizer algo diferente pra ele, e isso cria o espaço para a mudança nele. Takuan, de alguma maneira, queria que o Takezo passasse a prestar mais atenção à natureza, ao redor dele, e não apenas em suas próprias emoções. Isso faz um certo sentido biológico. A alostase, que em tradução literal significa manter a estabilidade por meio da mudança, é a ideia de que quando em um estado de calma, o corpo é naturalmente capaz de manter um senso de equilíbrio e estabilidade e, portanto, ser capaz de executar com sucesso tarefas e atividades diárias normais. Quando alguém passa por estressores na vida, no trabalho, em relacionamentos ou qualquer outra situação, seu nível de cortisol aumenta em resposta, resultando em uma interrupção da estabilidade e do equilíbrio. Em termos mais técnicos, acontece a sobrecarga alostática. Então a maioria de nós provavelmente já passou por isso. Sentimentos de fadiga, esgotamento, irritabilidade, ansiedade, pânico. Geralmente quando isso acontece, existe uma desregulação do nosso estado de equilíbrio e estabilidade. E uma das maneiras de lidar com isso é justamente prestar atenção ao ambiente, prestar atenção ao redor. É a atenção plena. É o que o Takuan tenta fazer com o Takezo naquele momento. Ser amarrado e ser forçado a pensar fez com que Takezo ficasse com ódio até mesmo de si próprio e pede que Takuan o mate. É uma metáfora bem interessante porque o Takezo naquela situação não poderia ferir ninguém, não poderia ferir a si mesmo, ou seja, ele só poderia focar no seu ambiente e nas próprias sensações. E essa é a primeira situação que de fato faz o Takezo pensar sobre si mesmo. É por isso que ele se lembra do seu pai. É por isso que nesse momento ele se lembra do passado que ele reprimiu. Takezo percebe naquele momento que a força verdadeira não pode ser alcançada sem entender o seu significado real. Foi então que Takezo embarcou em uma jornada de autodescoberta, guiada pelo monge Takuan, que o levou a percorrer todo o Japão. Com isso, Takuan reconhece que ali tem mais do que apenas um garoto agressivo e tenta ajudar Takezo a encontrar um novo significado e um novo propósito. Com isso, ele lhe dá um novo nome, Miyamoto Musashi. Takezo antes vivia sempre na iminência de repetir aquilo que ele aprendeu, ou seja, o que seu pai mostrava. Mas agora ele começa a buscar o seu próprio caminho, porque apesar de ser muito forte, existia um vazio dentro dele, como se tivesse algo errado. É interessante que depois dali, Musashi começa a entender ou questionar algumas emoções, como o sentimento que ele tem pela Otsu. No começo do mangá, é mostrado uma cena onde ela abraça ele e ele finalmente acaba se sentindo calmo e acaba desmaiando depois de lutar com várias pessoas. E o Musashi, com muita frequência, acaba pensando muito nela. Ela é uma das poucas pessoas que não se sente ameaçada perto dele. E o Musashi não gosta desses sentimentos, porque isso tira o foco dele, porque ele pensa nela todos os dias e sente muita falta dela. Quando ele não tenta pensar nela, é aí que ele pensa mais. Takuan cita ele que quando tentamos ignorar, mais ficamos preocupados. Quando tentamos reprimir alguma emoção ou dizer que ela não existe, estamos trazendo o efeito oposto. A supressão em si, ela pode literalmente aumentar a presença daquela suposta emoção negativa. Um estudo mostrou que uma hipótese alternativa é que quando suprimimos um pensamento, rotulamos em nossos cérebros como ruim. E infelizmente, ou felizmente, nossos cérebros têm processos inconscientes que nos ajudam a ficar de olho nas coisas ruins. Por isso, nosso cérebro tende a manter algo ruim por mais tempo e mais presente em sua cabeça. E isso é interessante porque nesse momento vemos como o Musashi estava de alguma forma lidando com algumas emoções, lidando com o medo. Toda aquela situação, que era perfeitamente normal, ele estava gostando de alguém, trazia consequências como o medo de perdê-la. Takuan dizia que esses sentimentos eram perfeitamente normais. E logo depois, ele cita a frase, eu cito no começo do vídeo: preocupado com uma única folha, você não verá árvore. Preocupado com uma única árvore, você não verá floresta. Ou seja, se ele focasse apenas em uma coisa, na luta, no combate, e esquecesse seus sentimentos, ou seja, a floresta inteira, ele iria perder muita coisa. Musashi acreditava
acreditava que pensar em Otsu estava desviando ele do verdadeiro Musashi. Mas Takuma enfatiza que tudo isso fazia parte dele, a parte lutador e a parte que tinha sentimentos por alguém. Aquelas palavras fazem o Musashi refletir e logo depois ele assume que de fato ama Otsu. Musashi vai conseguindo lidar com as emoções, mas esse passado dele, essa sede de sangue, continua lá, de forma inconsciente. Musashi encontra um senhor que faz ele sentir uma forte sede de sangue, como se aquele senhor fosse atacá-lo. Porém, o senhor, que já era idoso, fala algo que faz o Musashi refletir. Tanto eu quanto os outros somos apenas espelhos refletindo a sua própria sede de sangue. As pessoas não eram suas inimigas, até você forçar elas a se tornarem. O Musashi tinha muito medo. Um medo tanto provocado pela sua relação com o pai que ele teve, tanto pelos oponentes que ele meio que criava. Isso fazia ele ficar em um forte estado de alerta. O medo fazia ele tentar dar algum sentido à sua própria emoção. O pesador Bessel van der Kolk cita em seu livro O Corpo Guarda as Marcas que pessoas traumatizadas costumam serem fortemente influenciadas pelo seu passado. Elas podem reagir no presente como se ainda estivessem sob ameaça. E essa cena do Musashi expressa bem isso. Musashi teve uma infância complicada, onde o tempo inteiro ele tinha que ficar em estado de alerta. Ele não podia relaxar. Van der Kolk descreve esse fenômeno como o corpo marcando pontos, a tendência de memórias traumáticas serem armazenadas somaticamente e desencadeadas fisiologicamente. Quando desencadeadas, o corpo reage como se o perigo estivesse presente, iniciando uma cascata de respostas neurobiológicas. A amígdala sinaliza ameaça, os hormônios do estresse inundam o sistema, o córtex pré-frontal racional se torna menos ativo e o corpo se prepara para lutar, fugir ou congelar. As palavras desse senhor eram um lembrete a Musashi que o passado ainda estava presente nele, e de forma muito forte. E não só para Musashi, para todos nós, o passado de alguma forma está muito presente. Existe um termo na neurociência e psicologia chamado de neurocepção. É um termo cunhado pelo pesador Stephen Porges como parte da teoria polivagal. A neurocepção é o sistema automático e inconsciente do seu corpo para avaliar se as pessoas e as situações parecem seguras, perigosas ou ameaçadoras à vida. E quando o seu cérebro interpreta algo como ameaça, mesmo algo sutil, ele coloca o seu corpo em modo de sobrevivência. A partir daí você começa a se proteger. É por isso que você já conheceu pessoas que se irritam por qualquer coisa. Ela literalmente, por algum fator, seja do passado ou do presente, está em modo de sobrevivência, assim como o Musashi. E aí você percebe que nesses encontros o Musashi vai, aos poucos, sabendo mais de si mesmo. E é num combate importante na luta contra o Ishun que ele bota em xeque não só a questão psicológica dele, mas a própria força física. Musashi nessa luta percebe que a agressividade que ele tinha e que ajudava ele nas lutas não era suficiente para derrotar Ishun. Como o Takuan disse, Musashi é grande por fora, mas pequeno por dentro. Quando o Musashi perde para o Ishun, todas as inseguranças que ele guardava aparecem. Inseguranças que estavam lá, mas nunca eram tocadas. Justamente porque ele conseguia derrotar todo mundo. E quando ele perde, ele começa a questionar se era realmente forte ou se ele tinha apenas a imagem de que era forte. É aqui que vemos o personagem chorar, como se ele estivesse perdido, como se o que ele tivesse pensado de si todo esse tempo era uma ilusão. Musashi sempre teve dificuldade de questionar a si mesmo, e naquele momento ele precisava fazer isso, pois ele precisava entender o motivo de perder. Ele pergunta a Ishun se ele o derrotasse, ele seria o mais forte. E Ishun cita que não, porque ele já era forte. E é nesse arco que justamente ele começa a confrontar a própria arrogância e passa a ser menos arrogante. E ele só consegue vencer o Ishun justamente quando ele encontra a calma, quando ele usa a estratégia de outra pessoa, quando ele observa outra pessoa que é melhor que ele. E essa calma fez com que os dois se equiparassem. E aí então, de fato, o Musashi se tornou mais forte a ponto de vencê-lo. Esse arco é interessante porque traz pro Musashi a sensação de medo, de forma muito presente, porque fazia ele questionar a coisa que ele mais valorizava em si mesmo, a força física, a habilidade como espadachim. Só que aí, mais uma situação faz ele questionar mais ainda a sua própria força. Musashi encontra Yagyu, que era incrivelmente habilidoso, mas já estava idoso. Quando o Musashi encontra, esse senhor está simplesmente deitado e indefeso. E quando o Musashi desfere um golpe para derrotar o senhor, o homem se defende apenas com uma bengala. E esse gesto foi extremamente importante porque fez o Musashi se ver de novo como alguém muito pequeno. E o Musashi, que estava o tempo todo atrás de ser o invencível sob o sol, que o pai dele tanto falava, percebe mais uma vez que estava longe disso. E Yagyu tenta explicar que ser invencível era apenas um nome, algo que provavelmente não existia. O Musashi é tocado por essas palavras, mas ele ao mesmo tempo não consegue entender muito bem do que se trata aquilo. Quando não entendemos algo por completo, a chance de não seguirmos aquilo é imensa. Precisamos entender o motivo das ações que realizamos. Os cérebros humanos buscam padrões e detectam agências. Nós evoluímos essas tendências como animais sociais para sermos muito hábeis em reconhecer ações intencionais e propositais por parte de outras pessoas, bem como por parte de predadores ou presas. Essas características provavelmente foram favorecidas pela seleção natural por causa de seu valor de sobrevivência. Somos tão hábeis em identificar padrões e intenções deliberadas que exageramos.
podemos ver padrões significativos mesmo em coisas que não tem nada a ver. E assim como o cérebro do Musashi, nossos cérebros, contadores de histórias, centros de linguagem do hemisfério esquerdo, têm uma propensão natural para histórias coerentes, grandes narrativas com um ponto abrangente e um final satisfatório. Ou seja, as coisas devem acontecer por uma razão específica. Ela precisa fazer sentido no nosso cérebro. Então, por mais que as palavras do Yagyu afetassem ele, não fazia ele realmente entender que o invencível era só uma palavra. Então, com isso, o Musashi continua a busca por adversários fortes, justamente para entender o que de fato era ser invencível. E nesse ponto é interessante porque tem uma luta que ele tem contra o Seijuro, e quando é mostrado o inconsciente do Musashi, lá não tinha mais a presença forte do seu pai, mas sim dos mestres que ele foi encontrando ao longo do caminho. Ou seja, aos poucos a estrutura dele estava mudando. Musashi derrota Yoshoka Seijuro e ele imaginava que iria sentir uma sensação diferente, só que ele acaba não sentindo nada do que ele imaginava. O vazio dele continuava muito forte. Logo depois, ele passaria por uma situação onde a sobrevivência dele estaria totalmente comprometida, na luta contra os 70 homens de Yoshioka. Em um momento, ele pensa em desistir e fugir, mas o instinto dele, tudo aquilo que ele aprendeu a viver, todo o passado que ele teve, puxa ele para a luta contra esses 70 homens. E é nesse momento que vemos o tanto que ele evoluiu em combates. Primeiro que ele foca em apenas uma pessoa de cada vez. Ele não ataca de forma mais exagerada ou baseada apenas na raiva e no medo. Então, ele não precisaria derrotar 70 homens de uma vez, mas sim derrotar um por um 70 vezes. O Musashi do passado, com certeza, se empolgaria e tentaria atacar os 70 ao mesmo tempo, o que diminuiria consideravelmente sua chance. Aqui, ele já mostrava uma capacidade de controle. Outro ponto que chama bastante atenção é como ele consegue focar em si mesmo e nas próprias sensações, uma espécie de atenção plena. Foi descoberto que intervenções baseadas em atenção plena melhoram a saúde psicológica de pessoas em ambientes de alto estresse, como nesse caso do Musashi. Sejam baseadas em práticas formais, como varredura corporal, meditação sentada ou caminhada consciente, ou informais, quando você se envolve conscientemente em tarefas. E vários estudos demonstram que a atenção plena diminui o estresse geral, bem como a ansiedade. Foi postulado que a atenção plena resulta em uma mudança positiva na perspectiva, e uma habilidade de ver objetivamente as experiências de vida de alguém. E essa talvez seja a grande vantagem do Musashi. O foco dele tinha aumentado consideravelmente. O foco no momento presente. Naquele momento, o passado nem o futuro influenciavam tanto ele assim. E ele consegue derrotar os 70 homens com um único ferimento na perna. Porém, esse ferimento seria também um ferimento que aposentaria ele das lutas. E isso é algo que ele não consegue aceitar ou lidar, porque talvez ele jamais imaginava passar por isso. Ele ouve por diversas vezes que isso na verdade foi algo bom pra ele. Foi uma espécie de presente ele receber isso, como se fosse um sinal de que ele deveria parar com esse caminho de sangue. O fato de ter feito isso fez ele enfrentar os dois extremos. As pessoas que admiravam ele por ele ter tido esse feito, e as pessoas que queriam derrotá-lo pra dizer que derrotaram a pessoa que derrotou os 70. E aí acontece uma coisa extremamente importante. Ele é preso, e na prisão, ele meio que recebe a oportunidade de se aposentar das lutas. Só que ele acaba ignorando. E na prisão, as pessoas começam a chamar ele de o invencível sob o sol. Ou seja, o que ele tanto quis. E naquele momento, finalmente ele consegue perceber que aquilo era só um nome. E o massa que aquele nome traria pra ele eram pessoas que querem matar ele, para conseguir esse título de alguma forma. E como vocês sabem, erramos em prever como nos sentiremos após atingir um objetivo. O sistema de recompensa de nossos cérebros, especialmente o neurotransmissor dopamina, nos leva a atingir objetivos e nos recompensa com uma grande sensação de prazer quando fazemos. Mas esse prazer dura pouco, pois nossos cérebros são programados para também buscar o equilíbrio de estados emocionais extremos. Isso nos deixa com um desejo vazio de repetir qualquer experiência que nos tenha trazido esse prazer em primeiro lugar, como aconteceu com Musashi nas lutas. Esse ciclo ostensivamente viciante joga nossos barômetros de suficiência completamente fora de sintonia, impedindo-nos de avaliar objetivamente se o que alcançamos é de fato satisfatório. Ou seja, Musashi começa a questionar por quê. Apesar de ele ter alcançado tudo que ele queria, ele sentia o mesmo desconforto. Musashi na prisão ouve palavras de um senhor que tinha passado por uma experiência similar ao do Musashi. Esse senhor citava sobre o caminho do meio. Vou falar disso em outro vídeo. Musashi então foge da prisão e entra no último arco, e basicamente num arco que transforma totalmente a visão dele e faz ele se tornar uma nova pessoa. O arco da fazenda. Ele foge da prisão e tem um momento onde ele cai de um penhasco e uma família acaba o encontrando e acolhendo ele. Essa é a primeira vez que o Musashi começa a olhar por outros pontos de vista. Ele vê pessoas ficando doentes e morrendo por mortes naturais, não mais em batalha. E é aqui que outras pessoas, sem conhecer muito sobre ele, começam a dizer que ele é uma pessoa boa. É nesse momento que vemos uma cena marcante dele chorando e triste por não ter percebido isso antes. O arco da fazenda é talvez a parte mais controversa, porém profunda, de Vagabond. Aqui, o Musashi troca sua espada por um arado, ajudando uma aldeia a cultivar plantações. No primeiro momento, parece um desvio muito grande da história, só que é na verdade o ápice do crescimento do Musashi. Na fazenda, ele se envolvia no ato da criação e não da destruição. E ele começa a compreender de fato o valor da vida, o valor de todas as vidas que ele tirou. É aqui novamente que ele usa o nome Takezo, só que desta vez é Miyamoto Takezo, uma espécie de caminho do meio. Tudo que ele tinha, toda a experiência de combate que ele adquiriu todo esse tempo, não valia muito naquele ambiente, porque em um momento começa a faltar comida. O inverno chega e com ele uma grande escassez de alimento. As pessoas precisam comer grama ou qualquer outra coisa simplesmente para sobreviver. Musashi observa as pessoas morrendo de fome e começa a se questionar se
aquele é o local onde ele vai morrer. Mas logo ele levanta a cabeça e cita que quer morrer no campo de batalha, por alguém. Esse arco se torna ainda mais importante no quesito humanidade para Musashi, pois é ali que ele se percebe realmente como alguém vulnerável. Como um homem invencível sob o sol, não conseguia lidar com esse problema de falta de comida. Tudo isso fez Musashi ter uma sensação de medo e impotência. Ali ele teria que conviver com a limitação de sua força, que naquela situação pouco importava. Ele começa a ficar literalmente à beira da morte, porém o que mais choca ele é justamente quando ele enxerga Iori, um inocente garoto que estava prestes a morrer de fome. Musashi então vai até Nagaoka Saka pedir comida. Ele se ajoelha para fazer isso. Ele tinha se apegado ao Iori e naquele momento pouco importava ser forte ou não. Dessa vez Musashi conseguia salvar pessoas não pela sua força, mas pela sua humildade. Por isso que esse arco é importante, porque ele conhece uma parte de si mesmo que ele não permitiu crescer em um momento que o contexto dele era muito estreito. Ele literalmente focava muito na folha e não na árvore. Então Musashi, depois de tudo, ele percebe que a força dele, a agressividade, não iria levar ele muito longe, que era uma coisa importante, mas ele precisava de calma também, de humildade, que em alguns momentos a força dele, tudo que ele tinha aprendido sobre combate, não iria adiantar em nada. Além de perceber que queria apenas viver uma vida tranquila com a Otis. No final do mangá, Musashi talvez não encontrou todas as respostas que precisava ter, porém encontrou a calma e a paciência. O garoto preso na árvore, impaciente, agora dava espaço para um humano que queria apenas caminhar no seu próprio ritmo. Takuan, depois de ver o Musashi novamente, percebe que aquele rapaz irritado e defensivo agora era uma pessoa gentil. Takuan cita ele: Musashi, você se tornou mais gentil. Você está ficando mais forte, eu vejo. E todas as pessoas verdadeiramente fortes são gentis. Sua jornada não incluía buscar sentido para os outros, mas apenas para si mesmo. E apenas quando ele descobre isso, que ele finalmente começa a mudar o seu comportamento e ficar mais próximo do que aqueles sábios tinham mencionado a ele. Para isso ele teve que questionar em vários momentos. Teve que quebrar sua própria visão de mundo para tentar ver as coisas de uma outra forma. Superar os demônios internos e viver nessa realidade é um tema importante em Vagabond. Não projetar em outro é uma pequena vitória contra si mesmo. Musashi queria provar ao mundo que era invencível sob o sol, mas ele descobre que não há nada a provar além de si mesmo. Vagabond não é uma história que você termina e deixa de lado. Ela permanece. Ela ressoa nos momentos tranquilos da própria vida, principalmente nos espaços onde as perguntas superam as respostas. O que significa força pra você? O que você busca? Por que você busca? A história não dita o que pensar ou sentir. Ela confia em você para preencher as lacunas, para encontrar o seu próprio significado em meio aos silêncios. E mostra que demora muito tempo para percebermos que não há nada a provar para ninguém, além de si mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. पिया को मना मा